Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Você já sabe, eu sou Franco Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha. Esses dias eu estou vendo não sei se eu posso chamar de treta, né? Posso chamar aí de confusão teológica, talvez sim, nem sei se posso, acho que não. Mas está rolando uma treta aí, principalmente aí no aplicativo TokTok. Você deve conhecer esse aplicativo através dos seus filhos. Se você não tiver conhecimento dele, você não está perdendo nada. Confesso, de verdade, nada. É um aplicativo pouquíssimo usado pelos cristãos e os que têm não usam com tanta força para poder falar da palavra de Deus. E por incrível que pareça, os que têm bastante seguidores neste aplicativo são os apelidados, famosos, desigrejados. Pelo menos é o que eles transmitem ser, né? Porque eles falam muito mal da reunião dos irmãos no templo ou nos quatro paredes. Como você já viu na descrição desse vídeo, tem muita gente nesse aplicativo e agora começando fora, afirmando que Jesus tinha esta aparência. E a base bíblica para isso é Apocalipse capítulo 4, versículos número 3, aonde o texto, de uma forma simbólica, vai dizer que Jesus tem a aparência de jaspe, como de sardônio e também de esmeralda. E aí eles pegam esta pedra, que também é falado lá no livro do profeta Daniel, em Ezequiel, a cor de âmbar, né, uma cor escura, e aí então eles esquecem que tanto Apocalipse, Daniel e Ezequiel usam símbolos, né, para representar alguma coisa, e aí eles afirmam que na verdade o texto está falando daquilo que Cristo é. E já que estão usando o Apocalipse capítulo 4, versículo 3 para dizer que Jesus era negro, então eles também têm que dizer que Jesus era um Shrek, um gringo. Porque na revelação de João ele aparece também com uma cor de esmeralda, e você sabe que a esmeralda tem esta cor. Então, já que é para pegar alguns textos bíblicos para dizer de como era Cristo, então vamos no contexto antes do capítulo 4, Apocalipse capítulo 1, versículo 14, onde revela que Cristo tem a cabeça e os cabelos brancos e os seus olhos são vermelhos, assim como os seus pés. Logo, Cristo não seria nem negro, nem um gringo, mas seria um albino. E aí eu fico de fato morrendo de rir quando eu vejo esse tipo de vídeo, porque as pessoas que trazem tal afirmação ou é para defender um certo pensamento, e aí eles querem usar esses textos isolados, esquecendo do que o texto de fato está carregando por trás, que no caso Apocalipse, Daniel e Ezequiel são formas simbólicas, e aí você precisa entender de simbologia bíblica, e por isso eu estou com este livro aqui em mãos para te ajudar. Esse livro aqui é do pastor João Leitão de Mello, que é um livro aí que foi publicado pelas casas publicadoras da Assembleia de Deus, a saber, a CPAD, e o tema do livro é Sombra, Tipos, Mistérios da Bíblia, descobrindo o verdadeiro significado das profecias bíblicas. Vai te ajudar. Eu estou colocando o livro agora na tela para você fazer aí o seu print e também já fazer o seu pedido comprando esse livro para entender os mistérios, as sombras e os tipos que a Bíblia apresenta, para facilitar um pouquinho, para você falar menos besteira. E para ajudar de uma forma bem rápida, para você entender essa aparência que o livro de Apocalipse, tanto Daniel e Ezequiel, vai apresentar acerca de Cristo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, ele tem a cabeça branca, com os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo, ou seja, avermelhado, porque na verdade a cabeça branca e o cabelo branco está simbolizando a pureza, como também a sabedoria e a dignidade de Cristo. Como a gente vê lá em Levítico capítulo 19, versículo 32, e também Provérbios 16, versículo 31. Agora, sobre as pedras que aparecem ao redor do trono em Apocalipse capítulo 4, que a gente vai ver especialmente aí no versículo 3, que a galera, né, está gostando de usar para dizer que de fato Cristo era negro, a gente precisa entender que o jaspe e o sardônio, ele na verdade está representando aí o vermelho da terra, ou seja, está demonstrando a humanidade de Cristo, o Cristo humano. Mas você não pode esquecer que João está vendo o próprio Deus através de Cristo Jesus.
a qual ele não consegue, por causa desse arco-íris, contemplar aquele que está sentado no trono. Então ele usa essas pedras que estão em volta do arco-íris para representar a Cristo de uma forma simbólica. Como eu disse, o jaspe, o sardônio, que representa aí a terra, a humanidade. Como você sabe, no sexto dia, o homem foi feito do pó da terra, que tem a cor de jaspe e sardônio. E como Deus habita na luz inacessível, o qual é um ser divino a qual ninguém viu, né? E ninguém ainda pode o ver. Apesar de que quando Cristo nos arrebatar, nós o veremos como ele de fato o é. Mas, no momento, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, ninguém jamais o viu e ninguém pode vê-lo. Por isso, João apresenta ele na perspectiva das pedras preciosas em um arco-íris de esmeralda ao redor do trono. Isto você pode comparar lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 a 28. E a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Eu espero muito em Cristo Jesus poder ter conseguido aí te ajudar de uma certa forma a entender essa parte de que Jesus não é negro, não é albino, também não é um green, né? Não é um ser verde, não é um ET, mas na verdade ele, como homem, ele nasceu sendo judeu. E como está relatado no livro do Evangelho, ele na verdade é um judeu porque a salvação provém dos judeus. Isso aí já é um outro mistério para um outro vídeo. E se você deseja desvendar esse mistério juntamente comigo, clica aí, deixa aí o seu comentário aí, tá bom? E eu espero que você tenha gostado um pouco desse vídeo. Com toda certeza você sabe melhor do que eu que Cristo não é negro, não é albino, não é oriental, apesar de estar no Oriente, né? Mas ele é um judeu. E o pior é ver pessoas usando Isaías 53, versículo 2 e 3, para dizer, mas Cristo não tinha beleza nem formosura, esquecendo que o profeta Isaías, na verdade, está falando daquilo que Cristo fez. O que ele fez? Carregou sobre si todas as nossas dores. E o castigo que nos tirava a paz estava sobre ele. Ou seja, Cristo foi totalmente triturado, esmagado, perdeu toda a sua beleza, perdeu toda a sua formosura por causa do castigo que eu merecia, mas caiu sobre ele. Ele está totalmente desfigurado por causa da ira de Deus que deveria ser derramada sobre mim, sobre você, mas está sendo derramada sobre ele. Então, não usa Isaías 53, versículo 2 e 3 para dizer que Cristo era feio e que ele também era um negão feio, porque na verdade tem muito negão bonitão. Né? Não se esqueça, corra atrás desse livro para você entender que a Bíblia está recheada com muitas sombras, figuras de linguagem que você precisa entender para depois falar. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que você compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, se você estiver passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho. Claro, não vai embora sem antes deixar o seu like. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Graça e paz.